Olá, eu acabei de receber este livro aqui do Sebo. Não era a edição que eu procurava, me mandaram errado, mas tudo bem. Eu vou fazer a resenha em cima dele. É um dos livros mais fantásticos e interessantes que eu já li. Vou enfrentar os ácaros e talvez um pouco de pó. José Ingenieros, 1877 a 1925, nasceu em Buenos Aires, foi médico, catedrático, estudioso de assuntos sobre psiquiatria, filosofia e sociologia, desenvolvendo uma atividade múltipla e frutífera em todos esses domínios. Suas obras alcançaram grande repercussão e influência em todo o continente americano. Pode-se dizer que José Ingenieros desenvolve uma nobre tarefa em homem medíocre, pois desmascara os mais funestos defeitos morais que impedem a formação de ideias e o enobrecimento da vida, a rotina, a hipocrisia e o servilismo. José Ingenieros desejava ser útil aos jovens que, em idade propícia a evitar a rotina, a hipocrisia e o servilismo, poderiam abraçar ideais e enobrecer suas vidas. Há mostras de sobra de que seu esforço não foi estéril. Porém, mais que na eficácia de suas palavras, ele acreditou na de seu exemplo, desde que pronunciou na cátedra essas lições encerrando sua carreira exterior. Então ele faz uma proposição de virtude no livro, principalmente para alcançar os jovens. O primeiro capítulo talvez seja um dos mais importantes. A emoção do ideal. Quando você dirige a proa visionária para uma estrela e estende a asa para tal excelsitude inalcançável, no afã da perfeição e rebelado contra a mediocridade, leva com você a mola misteriosa de um ideal. É fogo sagrado, capaz de temperá-lo para grandes ações. Cuide dele. Se você deixar que se apague, jamais se reconhecerá. E se morre em você, você ficará inerte, fria basófia humana. Você só vive por causa dessa partícula de sonho que o põe acima do real. Ela é a flor de lis de seu brasão, o penacho de seu temperamento. Inúmeros sinais a revelam. Quando lhe dá um nó na garganta ao recordar a cicuta imposta a Sócrates, a cruz içada para Cristo e a fogueira acesa para Giordano, Bruno. Quando você se abstrai no infinito lendo um diálogo de Platão, um ensaio de Montaigne ou um discurso de Helvécio, quando o coração estremece pensando na sorte desigual dessas paixões em que você foi, alternativamente, o Romeu de alguma Julieta e o Werther de alguma Carlota, quando suas fontes gelam ao declarar uma estrofe de Musset, que rima com seu sentimento, quando, em suma, você admira a mente ilustre dos gênios, a sublime virtude dos santos, o máximo feito dos heróis, inclinando-se com igual veneração diante dos criadores da verdade e da beleza. Nem todos, como você, se extasiam diante de um crepúsculo, sonham diante de uma aurora ou vibram diante de uma tempestade. Nem todos gostam de passear com Dante, rir com Molière, tremer com Shakespeare, criptar com Wagner. Nem todos emudecem ante o Davi, a ceia ou o Pantenon. E de poucos essa inquietude de perseguir avidamente alguma quimera, venerando filósofos, artistas e pensadores que fundiram em síntese suprema suas visões do ser e da eternidade, voando para além do real. Ou de sua estirpe, cuja imaginação é povoada de ideais e cujos sentimentos neles concentra toda a personalidade, formam uma raça à parte da humanidade. São idealistas. Definindo sua própria emoção, poderia aquele que se sente poeta dizer: o ideal é um gesto do espírito no sentido de perfeição. A experiência, e apenas ela, decide na legitimidade dos ideais. Em cada tempo e lugar, no curso da vida social, selecionam-se, naturalmente. Sobrevivem os mais adaptados, os que melhor preveem o sentido da evolução, ou seja, os que coincidirem com o aperfeiçoamento efetivo. Enquanto a experiência não o torna falível, todo ideal é respeitável, por mais absurdo que pareça, e é útil por sua força de contraste. Se é falso, morre-se, não causa dano.
Todo ideal, por ser uma crença, pode conter uma parte de erro ou ser totalmente errado. É uma visão remota e, portanto, exposta a ser inexata. O único mal é carecer de ideais, escravizando-se às contingências da vida prática e renunciando à possibilidade de perfeição moral. É um problema do mundo contemporâneo, né? E eu acho que isso se agrava num país como o Brasil. As pessoas se amarram na sua vida fisiológica, né? Trabalho. Evidente que o cansaço concorre para isso também. Por isso que a leitura ela permite um pouco de... As pessoas que aprendem a relaxar lendo, elas tornam disso um hábito e isso beneficia muito, além do esporte, né? Outras questões, a saúde mental. O desequilíbrio entre a perfeição concebível e a realidade praticável se assenta na própria natureza da imaginação, que não se submete ao tempo ou ao espaço. Desse contraste legítimo não se infere que os ideais lógicos, estéticos ou morais devam ser contraditórios entre si, ainda que sejam heterogêneos e marchem em compasso desigual. Não há uma verdade amoral ou feia, nem a beleza jamais foi absurda ou nociva, nem teve raízes o bem ou o erro ou na desarmonia. De outro modo, conceberíamos perfeições defeituosas. Os caminhos da perfeição são convergentes, as formas infinitas do ideal são complementares, mesmo que pareçam, jamais são contraditórias. Se o ideal da ciência é a verdade, o da moral o bem, o da arte a beleza, formas preeminentes de toda excelsitude, não se concebe que possam ser antagonistas. Os ideais estão em perpétuo devir, como as formas da realidade a que se antecipam. A imaginação os constrói observando a natureza como um resultado da experiência. Mas uma vez formados, não mais nela estão. São suas antecipações. Vivem acima dela para assinalar seu futuro. E quando a realidade evolui para um ideal antes previsto, a imaginação se afasta novamente da realidade, passa dela ao ideal proporcionalmente. A realidade nunca pode igualar-se ao sonho nessa perpétua perseguição da quimera. O ideal é um limite. Toda a realidade é uma dimensão variável, que dele pode se aproximar indefinidamente, mas nunca alcançá-lo. Por mais que a variável se aproxime de seu limite, concebe-se que poderia se aproximar mais. Eles só se confundem no infinito. Todo ideal é sempre relativo a uma imperfeita realidade presente. Nunca é absoluto. Afirmar isso implicaria renunciar suas próprias essências, negando a possibilidade infinita da perfeição. Erravam os velhos moralistas ao crer que no ponto onde estava seu espírito, num dado momento, convergiam todo o espaço e todo o tempo. Para a ética moderna, livre dessa grave falácia, a relatividade dos ideais é um postulado fundamental. Só possuem uma característica comum: sua permanente transformação para aperfeiçoamentos ilimitados. É própria de povos primitivos toda a moral fundamentada em superstições e dogmas, e é contrária a todo idealismo excludente de todo ideal. Em cada momento e lugar, a realidade varia. Com tal variação se desloca o ponto de referência dos ideais. Nascem e morrem, convergem ou excluem, esmaecem ou se acentuam. São tão vivos quanto os cérebros em que germinam ou se estabelecem, em um processo sem fim. Não havendo um padrão, tipo final e insuperável de perfeição, também não o há dos ideais humanos, formam-se por mudança incessante, evoluem sempre, sua renovação é eterna. Entrevistos por poucos, seguidos pelo povo ou abafados por sua indiferença. Ora predestinados a orientá-lo como polos magnéticos, ora ficar latentes até encontrar a glória, em momento e clima propícios. Outros ideais morrem porque são crenças falsas, ilusões que o homem forja sobre si mesmo ou quimeras verbais que os ignorantes perseguem, tateando na sombra. Outros ideais morrem porque são crenças falsas, ilusões que o homem forja sobre si mesmo ou quimeras verbais que os ignorantes perseguem, tateando na sombra. Sem ideais, seria inexplicável a evolução humana. Houve sempre e haverá ideais. Palpitam por trás de todo esforço magnífico realizado por um homem ou por um povo. São luzes sucessivas na evolução mental dos indivíduos e das raças. A imaginação os acende, superando continuamente a experiência e antecipando-se a seus resultados. Essa é a lei do devir humano, os acontecimentos.
sem vida própria para a mente humana, recebem vida e calor dos ideais, sem cuja influência jazeriam inertes, e os séculos seriam mudos. Os fatos são pontos de partida, os ideais são faróis luminosos que, de trecho em trecho, aclaram a rota. A história da civilização mostra uma infinita inquietude de perfeições, que grandes homens pressentem, anunciam ou simbolizam. Frente a esses arautos, em cada momento da peregrinação humana se divisa uma força que obstrui todos os caminhos, a mediocridade, que é uma incapacidade de ideais. Assim concebido, convém reintegrar o idealismo em toda a futura filosofia científica. Talvez pareça estranho para os que usam palavras sem definir seu sentido e os que temem complicar-se nas logomaquias dos verbalistas. Jogo de palavras, né? Definido com clareza, separado de suas mazelas seculares, o idealismo será o privilégio de quantos honrem com suas virtudes a espécie humana. Como doutrina da perfectibilidade, superior a toda afirmação dogmática, o idealismo certamente ganhará. Despistados pelos míopes e fanáticos, ele diminui. Pecam os que olham para o passado, rumando em direção a preconceitos mortos, e vestindo o idealismo de adrajos, que são sua mortalha. Os ideais vivem da verdade, que se vai fazendo. Sequer pode ser vital aquele que o contradiga quanto ao tempo. É cegueira opor a imaginação do futuro à experiência do presente. O ideal, a verdade, como se conviesse apagar as luzes no caminho para não se desviar da meta. É falso. A imaginação e a experiência caminham de mãos dadas. Sozinhas não andam. Ao idealismo dogmático que os antigos metafísicos puseram nas ideias absolutas e a priorísticas, opomos um idealismo experimental, que se refere aos ideais de perfeição, incessantemente renovado, plástico, evolutivo como a própria vida. Os espíritos possuídos pela febre de algum ideal são adversários da mediocridade. Sonhadores contra utilitários, entusiastas contra apáticos, generosos contra calculistas, indisciplinados contra dogmáticos. São pessoas ou algo contra os que não são ninguém ou nada. Todo idealista é um homem qualitativo, possui um sentido das diferenças que lhe permite distinguir entre o ruim, que observa, e o melhor, que imagina. Os homens sem ideais são quantitativos. Podem apreciar o mais e o menos, mas nunca distinguem o melhor do pior. Sem ideais seria inconcebível o progresso. O culto do homem prático, limitado às contingências do presente, traz consigo uma renúncia a toda a perfeição. O hábito organiza a rotina e nada cria para o futuro. Só dos imaginativos espera a ciência suas hipóteses. A arte, seu voo. A moral, seus exemplos. A história, suas páginas luminosas, são a parte viva e dinâmica da humanidade. Os práticos não fazem mais que aproveitar-se de seu esforço, vegetando à sombra. Todo o porvir tem sido uma criação dos homens capazes de pressenti-lo, concretizando-o em infinita sucessão de ideais. A excessiva prudência dos medíocres tem paralisado sempre as iniciativas mais fecundas. Isso não quer dizer que a imaginação exclua a experiência. Esta é útil, mas sem aquela é estéril. Os idealistas desejam conjugar em sua mente a inspiração e a sabedoria. Por isso, com frequência, vivem travados por seu espírito crítico, quando os aquece uma emoção lírica e esta lhes nubla a vista ao observarem a realidade. Do equilíbrio entre a inspiração e sabedoria nasce o gênio. Nas grandes horas de uma raça ou de um homem, a inspiração é indispensável para criar. Essa fagulha se acende na imaginação e a experiência a transforma em fogueira. Todo idealismo, por conseguinte, é um afã de cultura intensa. Conta entre seus inimigos mais audazes com a ignorância, madrasta de obstinadas rotinas. A humanidade não chega onde querem os idealistas em cada perfeição particular, mas sempre vai além de onde teria ido sem o seu esforço. Um objetivo que passa diante deles converte-se em estímulo para perseguir novas quimeras. O pouco que todos podem depende do muito que alguns desejam. A humanidade não possuiria os bens presentes se alguns idealistas não os houvessem conquistado com a obsessiva aspiração de outros melhores. Todo ideal é instintivamente extremado. Deve sê-lo conscientemente, quando preciso, pois logo diminui ao incorrer-se na mediocridade da maioria.
Diante dos hipócritas que mentem com visos objetivos, o exagero dos idealistas é apenas uma verdade apaixonada. A paixão é seu atributo necessário, ainda quando pareça desviar-se da verdade, leva à hipérbole, ao próprio erro, à mentira nunca. Nenhum ideal é falso para quem o professa. Crê-se que é verdadeiro e se coopera para o seu advento com fé, com desinteresse. O sábio busca a verdade por buscá-la e se satisfaz arrancando à natureza segredos inúteis ou perigosos. O artista também busca a sua, porque a beleza é uma verdade animada pela imaginação, mais que pela experiência. O moralista a persegue no bem, que é uma justa lealdade da conduta para consigo mesmo e para com os outros. Ter um ideal é servir a sua própria verdade, sempre. Alguns ideais se revelam como paixão combativa e outros como pertinaz obsessão. Da mesma maneira, distinguem-se dois tipos de idealistas, conforme predomine neles o coração ou o cérebro. O idealismo sentimental é romântico, a imaginação não é inibida pela crítica e os ideais vivem de sentimentos. No idealismo experimental, os ritmos afetivos são encaminhados pela experiência e a crítica coordena a imaginação. Os ideais tornam-se reflexivos e serenos. Um corresponde à juventude e outro à maturidade. O primeiro é adolescente, cresce, anima-se e luta. O segundo é adulto, firma-se, resiste, vence. O idealista perfeito seria romântico aos 20, mais estoico aos 50 anos. É tão normal o estoicismo na juventude como o romantismo na idade madura. O que no princípio acende sua paixão deve cristalizar-se depois em suprema dignidade. Esta é a lógica de seu temperamento. Depois segue-se um capítulo sobre o idealismo romântico, muito bem concatenado. E eu vou citar um pouquinho do idealismo estoico. As rebeldias românticas são embotadas pela experiência, que refreia muitos ímpetos enganosos e dá aos ideais uma firmeza mais sólida. As lições da realidade não matam o idealista, educam-no. Seu afã de perfeccionismo torna-se mais centrípeto e digno. Busca os caminhos propícios, aprende a se livrar das ciladas que a mediocridade lhe arma. Quando a força das coisas se sobrepõe à sua inquietude pessoal e os dogmatismos sociais coíbem seus esforços para corrigi-los, seu idealismo torna-se experimental. Não pode submeter a realidade aos seus ideais, mas dela os defende, procurando livrá-los de toda redução ou envelhecimento. O que antes se projetava para fora polariza-se no esforço, interioriza-se, uma grande vida, escreveu Vigny. É um ideal da juventude realizado na maturidade. É inerente à primeira ilusão de impor seus sonhos rompendo as barreiras opostas pela realidade. Quando a experiência sugere que a casa não cai, o idealista entrincheira-se em virtudes intrínsecas, cuida de seus ideais, realizando-os em alguma medida, sem que a solidariedade jamais lhe possa conduzir a torpes cumplicidades. O idealismo sentimental e romântico se transforma em idealismo experimental e estoico. A experiência regula a imaginação e faz o idealismo ponderado e reflexivo. A serena harmonia clássica substitui a pujança impetuosa. O idealismo dionísico se converte em idealismo apolíneo. Poucos sonhadores encontram um clima e uma ocasião que lhes exaltem a genialidade. A maioria é vista como exótica e inoportuna. Os acontecimentos, cujo determinismo não pode modificar, anulam seus esforços. Daí resulta certa aquiescência ao que não depende do mérito, a tolerância a toda invariável fatalidade. Ao sentir a coerção exterior, não se apequenam nem se contaminam. Afastam-se, refugiam-se em si mesmos para se posicionar na margem de onde olham o lamacento riacho que murmura, sem que um único murmúrio se transforme em grito. São os juízes de seu tempo, sabem a origem e para onde corre o aguaceiro enlameado. Descobrem os omissos que se deixam turvar pelo limo, os que perseguem aquelas exaltações falazes que brigam com o mérito e a justiça. O idealista estoico se mantém tão hostil ao seu meio quanto o romântico. Sem compromissos, sua atitude é de aberta resistência à mediocridade organizada, à resignação desdenhosa, à renúncia altiva. Importa-lhe menos agredir o mal consentido pelos outros que realizar a perfeição que depende exclusivamente dele. Adquire uma sensibilidade individualista que não é egoísmo, nem desinteresse pelos ideais que agitam a sociedade em que vive.
São notórias as diferenças entre o individualismo doutrinário e o sentimento individualista. Um é teoria, outro atitude. Todo individualismo, como atitude, é uma revolta contra os falsos dogmas e valores respeitados pelas mediocracias. Revela energias contidas por 1000 obstáculos opostos pelo espírito gregário, mas desejosas de se expandir. O temperamento individualista chega a negar o princípio da autoridade, se furta de preconceitos, desacata toda imposição, desdenha das hierarquias que independem do mérito. Todos os partidos, seitas e facções lhe são igualmente indiferentes, enquanto neles não encontram ideais afinados com os seus. Acredita mais nas virtudes firmes dos homens que na mentira escrita dos princípios teóricos. Enquanto não se baseiam nos costumes, não modificam as melhores leis, a tolice dos que as admiram, nem o sofrimento dos que a suportam. O digno se refugia em si para se purificar. O medíocre se afasta dos outros para se ocultar na sombra. O individualismo é nobre quando animado e elevado por um ideal. Sem ideal, desce ao mais baixo nível da própria mediocridade. A dignidade estoica teve seu apóstolo em Epícteto, uma convincente eloquência de sofista. Aquecia sua palavra de liberto. Viveu como o mais humilde, satisfeito com o que tinha, dormindo em casa sem porta, dedicado a meditar e educar, até que um decreto baniu ele de Roma, junto com os demais filósofos. Ensinou a distinguir em tudo o que depende e o que não depende de nós. O primeiro ninguém pode coibir. Quanto ao resto, está subordinado a forças estranhas. Colocar o ideal no que depende de nós, eis uma fórmula para o idealismo experimental. Tudo o que o egoísta costuma desejar ou temer é desprezível. Se as existências no caminho da perfeição dependem de outros, convém ignorá-las como se não existissem e redobrar os esforços enaltecedores. Nenhum contratempo material desvia o idealista. Se desejasse influir de imediato sobre o que dele não depende, encontraria obstáculos em todas as partes. Contra essa hostilidade de seu ambiente só pode se rebelar com a imaginação, olhando cada vez mais para seu interior. Aquele que serve a um ideal vive dele. Ninguém o forçará a sonhar o que não quer, nem o impedirá de ascender a seu sonho. Essa moral não é uma contemplação passiva. Renuncia apenas a participar do mal. Seu assentimento ao inevitável não é apatia e nem inércia. Ficar à parte não é morrer, é simplesmente esperar a possível hora de fazer, apressando-a com a preparação ou o exemplo. Quando a hora chega, pode ser afirmação sublime, como foi em Marco Aurélio, o incomparável regente dos destinos do povo. Só ele pôde inspirar as páginas mais profundas de Renan e as mais líricas de Paul de Saint-Victor. Delicado e agudo, seu estoicismo foi mais propício para temperar caracteres que para consolar corações. O pensamento antigo alcançou sua mais serena nobreza. Entre perversos e ingratos que o cercavam, ensinou, como a videira, a dar seus cachos sem reclamar por qualquer pagamento, preparando-se para carregar a próxima colheita. Os idealistas estoicos são homens de sua estirpe, dos quais se diria que ignoram o bem que fazem a seus próprios inimigos. Quando aumenta o acanalhamento dos domesticados, quanto mais sufocante se torna o clima das mediocracias, cria um novo ambiente, semeando ideais, e uma nova geração, aprendendo a amá-los, enobrece. Diante das burguesias obcecadas por melhorar o nível do bem-estar material, ignorando que a sua maior miséria é a falta de cultura, eles concentram seus esforços em aquilatar o respeito às coisas do espírito e o culto a todas as originalidades de destaque. Quando a vulgaridade obstrui as vias da genialidade, da santidade e do heroísmo, juntam-se para restituí-las através da sugestão de ideais, preparando a vinda das horas fecundas que caracterizam a ressurreição das raças, o clima da genialidade. Quando os povos se domesticam e se calam, os grandes forjadores de ideais levantam sua voz. Uma ciência, uma arte, um país, uma raça, estremecidos por seu eco, podem sair de seu curso habitual. O gênio é um roteiro que põe o destino entre dois parágrafos da história. Se aparece nas origens, cria ou funda. Nos ressurgimentos, transmuta ou desorbita. Nesse instante, elevam seu voo todos os espíritos superiores, temperando-se em altos pensamentos e para obras perenes.